uma boa tarde para você, alegria, gratidão e amor. Essas são três emoções positivas que provavelmente ou deveria permanecer em sua mente. Três emoções positivas. Hoje eu quero estar falando de mais uma das feridas emocionais. A semana passada eu falei de uma ferida emocional, a traição. Hoje eu vou estar falando de uma ferida emocional que se chama-se abandono. Essas feridas emocionais, elas têm origem na fase da infância, que é até os 10 anos de idade. Eu vou estar lendo aqui para vocês, presta bem atenção aí, porque isso pode te ajudar. De repente você está passando por algum problema, alguma situação aí, não sabe como resolver, então eu vou estar falando aqui, e aí você, se possível, veja e reveja esse vídeo, até você entender. A ferida emocional do abandono, ela se caracteriza-se, ou ela tem início, você imagina quando você nasce, ou 3, 4, 5 anos de idade, de repente o pai vai embora, a mãe vai embora, ou acontece uma separação entre o casal, e um desses adultos, o pai ou a mãe, quando vai embora, a criança ela não entende o que está acontecendo ali, e o que acontece com ela? Ela se sente abandonada. Essa criança, ela vai se sentir abandonada. E quando essa criança chega na fase adulta, é muito difícil e complicado ela ter que lidar com essas emoções, que querendo ou não, foi construída por alguém, seja um pai, seja uma mãe, um avô, uma avó, enfim. Alguém ali que cuidou dessa criança assim que ela chegou aqui e até atingir a idade da adolescência aí. Então, fomos construídos por pessoas. Enfim, alguém cuidou de você, alguém criou você. E aí, as pessoas que tinham boas intenções, essas pessoas, elas erraram por quê? Às vezes tem pai e mãe que protege demais. Também não é saudável, excesso de proteção. Também tem pai e mãe que erra quando ele utiliza de uma cobrança muito rígida. Ele cobra demais o filho, a filha, e isso vira um peso muito grande na vida desse filho ou dessa filha. Também há um erro. O pai ou a mãe tem que entender e precisam aprender a ter um equilíbrio na construção, no desenvolvimento deste ser, que logo vai se tornar um adulto. E se não há uma qualidade adequada, se não há uma boa construção, essa criança, esse adolescente, ele vai se tornar um adulto muito complicado, porque as problemáticas vai ficar recalcada no inconsciente e ele não vai conseguir se libertar. Então a gente não pode ser duro demais na criação dos filhos. Tem que haver um equilíbrio, tem que haver um meio termo. Os pais fazem o que sabem. Ninguém sabe ser pai e ninguém também sabe ser mãe. Pai e mãe passa para os filhos aquilo que eles aprenderam com os pais deles. E normalmente nunca é feita uma vistoria, nunca, ou na maioria das vezes, esses pais não olham o que está de errado naquela criação, naquela mensagem que aquele pai e aquela mãe quis passar, e pensa que é dessa forma. Meu pai me criou assim, a minha mãe me ensinou assim, então tem que ser dessa forma. Então, às vezes, ou na maioria das vezes, é necessário a gente estar se adequando e trazendo as dificuldades de formar essa criança, esse adolescente, para os dias atuais. É usar as ferramentas que a gente tem agora no momento. Nem sempre a criação e desenvolvimento de um ser humano, utilizando ferramentas antigas,
e ferramentas do passado, nem sempre isso é uma garantia de que você vai obter sucesso. Mas, enfim, então, para que você não venha a ter problemas futuramente, quando passar da fase de adolescente, é necessário, é compreensivo que você venha soltar esse peso que você carrega, que foi colocado por alguém que te criou. Deixe para trás esse peso. E aí você vai avançar na sua vida, nos relacionamentos, e sejam eles qual for. Por que que você ou eu temos dificuldade em avançar nessas questões pessoais do dia a dia? Porque a gente está carregando bagagem. Essas feridas emocionais se tornam bagagens e essa mochila fica muito pesada para estar carregando. O segredo é você estar olhando para dentro de si e se observando de uma forma um pouco melhor, né? A dependência emocional por pai ou por mãe, como eu já falei aqui, é porque essa criança ela não consegue entender. E ela não vai entender, uma criança, não é um adulto. Então, o casal ali, de repente, teve que se separar, porque diante de muitos fatos, diante de muitos problemas, entendeu-se que é necessário uma separação. E realmente tem pai que quando ele vai embora, ele deixa realmente de ser ausente mesmo. Ao menos sequer tem contato com esta criança. E isso será prejudicial na vida dessa criança quando se tornar um adolescente e passar para a fase adulta. É muito difícil para a criança, porque a criança não tem entendimento. Por mais que você diga, não, eu conversei com esse meu filho, eu conversei com essa minha filha, eles não entendem. São crianças. A mente ainda não está formada. A cognição, a percepção de realidade e entendimento das coisas ainda não está formada. É preciso permitir, é preciso se permitir, se curar, para que dessa forma você tenha a ter uma vida menos problemática. Quando você normalmente, através da fala, põe para fora tudo aquilo que está preso, diante dessa sua fala, automaticamente você vai começar a curar essas feridas. Você vai começar a dissolver esses problemas, né, que tem dentro de você, para ter uma maturidade psíquica. O que é isso? O desenvolvimento cerebral, uma articulação do pensamento melhor, para que você venha caminhar de forma efetiva na vida. Então, normalmente, são os pais, ainda que no inconsciente, causa uma parte desses traumas na vida dos filhos. E isso é algo em torno de 80%. É algo em torno de 80%. Os outros 20% é no decorrer do dia a dia, né? É no decorrer da situação da vida. Mas eu digo e repito, sempre há uma necessidade de que agora então você já com uma idade um pouco mais alta, um pouco mais avançada, de repente você já passou dos seus 20 e poucos anos, você tem que fazer uma reflexão, olhar para dentro de si e se perguntar: é isso que eu quero para mim? Por que que minha vida não anda? Por que que a minha vida está parada? Por que que eu sempre tropeço em algumas pedras? Eu quero dizer para vocês que eu utilizo esse livro aqui, ó. Tá vendo? Olha bem. Eu utilizo esse livro aqui. Tem pessoas que falam que não acredita na ciência. Esse livro, para mim,
ele já é o maior livro de ciência do mundo. Esse livro, ele tem códigos, ele tem ensinamento, e quando você consegue encaixar, quando você consegue utilizar, compreender e entender esses códigos perfeitamente, pode prestar atenção que a sua vida ela tem um caminhar e um desenvolvimento bem superior, melhor que muitas outras pessoas, né? Também utilizo esse livro aqui, ó. Dá uma olhadinha, se você puder, tira um print. Eu também utilizo esse livro aqui, ó. Tá vendo? Este livro aqui, ele fala dos transtornos mentais. Você já prestou atenção? Você já percebeu como as pessoas hoje andam muito ansiosas? Como as pessoas estão, vamos dizer ali que de uma forma científica, eu estudo a base da psicanálise, da psicologia, o autoconhecimento, o desenvolver do ser humano, a maturidade, a gestão das emoções. Você já percebeu que as pessoas estão muito ansiosas? É complicado, às vezes chega a ser difícil entender o porquê que nós brasileiros estamos como pessoas mais ansiosas no mundo. O porquê que chegamos nesse fato. Então eu utilizo esses dois livros. Primeiro que você não pode viver sem Deus. Deus é o sentido da vida. E a vida está em Jesus. Eu quero deixar uma mensagem da Bíblia para você. Eu não estou aqui debatendo nem discutindo religião. Até mesmo porque você ter uma religião é bom, não é ruim. Se você tem uma determinada religião, lá tem muitos ensinamentos que você pode estar aprendendo. Então, quando você vai olhar em Salmos, capítulo 46, no versículo de número 10 e o 11, está escrito a seguinte mensagem: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E no 11, continua a mensagem: Eu sou o Deus dos exércitos e estou contigo. Essa é uma forte mensagem para aquelas pessoas que se encontram com problemas, pensamentos negativos, né? Medita nessa palavra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E quem é Deus? É o Todo-Poderoso, aquele com quem você realmente e verdadeiramente pode contar. Então, eu quero deixar aqui também uma frase para você, para que venha abrir o seu entendimento. Olha só o que está escrito aqui. Não tenha medo do caminho. Está dizendo para você não ter medo da estrada a qual você vai caminhar. Tenha medo de não caminhar, ou seja, tenha medo de ficar parado, estacionado, no lugar onde você se encontra hoje. Quanto maior for a sua rejeição, quanto mais te rejeitarem e a exclusão for maior, maior também será a superação. Quanto mais te rejeitarem, maior será a sua superação. Que você venha ter uma semana abençoada em Jesus Cristo. Que Deus venha estar presente na tua vida. Jesus significa luz. Fica na luz, fica em paz, fica com Deus. Uma ótima semana para você.